Meus amados, nós estamos então em meio a essa série de mensagens exclusiva da quinta-feira, sabedoria para a sua vida. Essa já é, se eu não me engano, 19ª, 18ª mensagem da série, não sei, tem muitas outras mensagens. Se talvez você é novo na igreja, eu te encorajo a dar um pulo lá no meu Insta, o André Silva, tem um link na bio lá, você pode acessar o YouTube, diversas plataformas, tem as ministrações lá. O meu intuito com essa série é trazer algo um pouco mais prático, algo mais do dia a dia, um pouco diferente, uma proposta um pouco diferente dos cultos de domingo, e muita gente tem sido abençoada, e hoje não será diferente, para a glória de Deus, amém, igreja? Amém ou não? Aleluia. Então o tema da mensagem de hoje é: não seja sábio aos seus próprios olhos, e nós vamos tomar por base capítulo 3 de Provérbios, verso 7, esse texto é um texto, na verdade é um capítulo que ele trata, é como um homem mais velho, um homem mais experimentado, trazendo conselhos aos mais jovens, aos mais moços. Então você vê nesse capítulo aqui, 3 de Provérbios, você vê como máximas de sabedoria ditas por aqueles que são mais abastados. Põe para mim aí Provérbios 3, versículo 7, então a Bíblia diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Eu vou ler de novo: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Nós vamos estudar esse texto aqui, então essa é a base da nossa conversa, e nós vamos dividir esse ensino aqui de hoje em 3 pontos, um tripézinho. Então o primeiro deles é a primeira parte do texto, obviamente: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor é o segundo tópico, e o terceiro, afaste-se do mal. Então vamos começar do começo, meus amados. O que a Bíblia quer dizer quando ela nos orienta a não sermos sábios aos nossos próprios olhos? Na verdade, essa é uma orientação bíblica, eu posso dizer e afirmar que é um alerta bíblico, que nos ajuda a não entrarmos, gente, em enrascadas, em ciladas, por uma percepção errada das coisas. Esses dias nós tivemos em casa um fato muito interessante, que acho que ilustra bem isso. O Deco, meu filho mais velho, ele está numa época de prova na escola, e prova, a pastora fica tipo a professora em casa, então ela estuda com ele, e a gente fica em cima para ele estudar, e uma matéria que ele tem facilidade, que ele manda bem, é matemática. E aí nós chegamos em casa e falamos: filho, amanhã tem prova de matemática. Sabe o que o Piazinho falou? Ele soltou: ah, não precisa estudar, eu sou craque em matemática. Mandou essa, Cris. Eu sou craque em matemática. E aí nós explicamos para ele: filho, essa não é a postura que você deve ter, né? Você precisa estudar e tudo mais. E ele começou a estudar. No meio do estudo, no meio do processo, ele teve dificuldade com algumas coisas. E aí nós falamos: tá vendo? Não, tô brincando, não falei isso para ele, né? Não falamos bem assim. Mas o que a gente trouxe para ele: filho, né? Você percebeu que você precisa estudar mesmo? E o que eu estou tentando dizer? Algumas pessoas, o problema não é a matemática, os problemas são outros, né? Mas as pessoas, elas agem assim, elas agem como alguém que se acha sábio em coisas que ela não é sábia. Ela se acha com todas as respostas, ou sabendo como deve agir em cada situação, onde muitas vezes não sabe. É isso que a Bíblia chama daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Obviamente, gente, eu estou falando de uma criança de 8 anos, acho que é 8, amor, que ele tem? 8, 8 anos, isso aí. Mas, como eu falei, gente, tem muito marmanjo que acha que é sábio, mas é sábio apenas aos seus próprios olhos. E essa é uma verdade, pessoal, que ela é aplicável a diversas áreas das nossas vidas. Por exemplo, se você parar para estudar e ver o número de pessoas ou o número de empresas que quebram de início nos seus primeiros anos, e muitas vezes as empresas, elas quebram no início, não é porque o cara não tem um ímpeto,
não é porque ele não tem coragem, não é porque ele não tem a gana, não tem o gás, e não é porque muitas vezes a pessoa, ela não sabe fazer um serviço de qualidade, ou produzir, criar um produto bacana, não é isso. É porque às vezes a pessoa, ela não se planeja, ela não se prepara para trazer investimentos, então falta aquilo que está por detrás da coisa. Então a pessoa, ela simplesmente acha que ela vai montar um negócio, vai fazer uma página no Facebook, enfim, um Instagram, e amanhã vai começar a pingar cliente. Por quê? Porque se abriu o CNPJ, lá, já começa as notificações do celular, Pix, oh glória, aleluia, os irmãos, amém, isso aí. E salvo no seu caso apenas, né? Você vai falar, amém, pastor. Salvo no seu caso que é assim. Cadê o amém, gente? Amém, receba. Na vida dos outros não funciona normalmente assim. O que eu estou tentando dizer? Muitas vezes, gente, nós achamos que a sabedoria, entre aspas, que nós temos, ela é a sabedoria necessária, ela é as informações necessárias, elas são o aparato por detrás necessário, e na verdade não são, por isso que as coisas não acontecem. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizerem assim, não, mas o fulano, Cris, eu sou um cara bom, eu não faço mal para ninguém, e eu sei que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Mas você fala, irmão, você acreditou em Jesus? Você crê em Jesus de todo o seu coração? Você se arrependeu? Você confessou Cristo mesmo de todo o coração? Não, então sinto muito. Não tem a ver com as suas obras, com a sua fé e o seu arrependimento diante do Senhor. O que eu estou tentando te dizer, meu irmão e minha irmã? Muitas vezes nós achamos, eu vou repetir isso por diversas vezes, nós achamos que nós temos sabedoria suficiente. Contudo, quando ela é confrontada com a verdadeira sabedoria, nós percebemos que não é a sabedoria real. Uma vez eu fiz um negócio, comprei um negócio, tinha juros, mas os juros na minha cabeça eram um juros super bacana na época, né? Tranquilo, de boa, tal. E aí eu cheguei para um amigo meu, esse amigo meu é especialista em finanças, o cara tipo nível hard. Eu falei, então cara, comprei um negócio, mas poxa, eu não sou bobo, juros baixinho, comprei. Aí ele olhou para mim, olhou para mim assim, com aquela cara assim tipo assim, cara, não vou te ofender, mas você é burro mesmo, não falou isso, mas ele, cara, não é como você está achando. Então, o que eu achava que era sabedoria, na verdade, não era. Quantas pessoas que nós vemos que começou o casamento e achou que seria como os filmes de Hollywood. Você já viu casamento de filme? O cara acorda, e vamos lá, quando você acorda, irmão, você não está com sabor, hálito de house na boca, irmão. Aí o cara acorda, ele olha para a mulher olha para ele assim, aí dá um beijo assim, você fala, eita. Já viu propaganda, família de propaganda de margarina, irmão? Você já viu como que é? Acorda, tá aquelas crianças, tudo feliz, tudo com o cabelo arrumado, limpo, maravilhoso. Irmão, não sei se é assim na sua casa, mas na minha, eu tenho uma pequenininha de, quantos anos tem? Ela tá 5. 5. Imagina com 3. Imagina o Gabriel que vai ter 5. Aí você tá lá, eu acordo, aí a Tacinha, ela acorda assim, esses dias ela acordou, toda brava. Aí minha sogra tentou acordar ela, eu não quero, eu não vou sair. Aí deu um tempo, ela levantou, desceu a escada toda feliz. Mulher. Bom dia, filho, me dá um abraço. Não. Daqui a pouco ela vem dar um beijo. Só que é mulher. Então não sei se na sua casa é como a propaganda de margarina, mas irmão, normalmente não é. E às vezes por que as pessoas se frustram no casamento? Eu estou aqui
brincando um pouco com vocês, mas é uma verdade, pessoas se frustram, porque elas fazem um desenho, e elas criam uma expectativa que é irreal, e acham que nunca vai ter problemas, mas eu achava que era assim, e, enfim, é uma sabedoria, entre aspas, não é a verdadeira sabedoria. Nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos, senão nós vamos tomar atitudes acreditando que elas são suficientes para que possamos avançar, e na verdade não são. Então a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: onde está a sabedoria que eu preciso para resolver esse problema? Onde está a sabedoria que eu preciso para lidar com tal coisa? Onde está a sabedoria necessária para cada área da minha vida? E assim nós devemos ir atrás, porque, meus amados, olha o que a palavra de Deus diz, Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Meus amados, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Existem algumas coisas, algumas decisões, por exemplo, que eu preciso tomar, e obviamente não decisões morais, porque existem aquelas pessoas que chegam e falam assim, deixa eu procurar meu líder, deixa eu ver o que ele vai falar, se ele vai aprovar o que eu estou fazendo ou não, que é uma parada errada. Aí o líder vai lá e confronta ele, não, deixa eu procurar o outro líder, deixa eu procurar o outro pastor, deixa eu procurar outra igreja. Aí irmão, aí não vale, a Bíblia, por si questões morais, vai lá, está lá a situação, é simples você resolver. Mas existem outras situações, às vezes você precisa tomar uma decisão familiar, uma decisão, sei lá, no seu negócio, uma decisão na sua carreira, ou uma decisão, alguma coisa ministerial, mas que vai envolver uma sabedoria que você precisa buscar. Então você busca conselhos. Eu tenho amigos, eu tenho um pastor que me aconselham e me direcionam para quê? Para que eu tenha acesso à sabedoria necessária. Eu não posso ser sábio aos meus próprios olhos, isso é orgulho. Então olha o que o texto está dizendo: instruam e aconselhem-se mutuamente. Esse texto, ele conclama a mim e a você a procurarmos pessoas mais sábias, pessoas que já passaram por processos que nós passamos, para que elas possam nos ajudar. Por que depois de um culto, muitas vezes vocês vêm conversar com a gente, marcam o aconselhamento aqui durante a semana, para conversar comigo, com os pastores, ou com o seu líder? Para quê? Para que você busque ajuda e sabedoria na área que você precisa. E isso é questão de humildade. Na verdade, gente, um dos princípios principais, assim, ou melhor dizendo, um dos princípios mais claros nas Escrituras é o princípio da humildade. Olha o que Provérbios 15:33 diz, por exemplo: o temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Aquele que é sábio aos seus próprios olhos, não é que ele muitas vezes não tem acesso à sabedoria, ou a pessoas que possam ajudá-lo, ou às escrituras, ou enfim, mas ele é orgulhoso, ele não tem humildade o suficiente para confrontar muitas vezes aquela sabedoria que ele acha que tem, mas na verdade não tem. Mateus 5:5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Lucas 14:11, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Quando eu tenho alguma situação, por exemplo, na igreja, que eu preciso, às vezes é uma situação um pouco mais complicada, eu levo para o meu, já levei situação do meu pastor, me ajuda aqui, né? Eu nunca passei por uma situação assim, você pode me ajudar? E dessa forma, eu alcanço sabedoria. Agora, o contraste é feito, ou melhor, do outro lado nós temos a soberba, e a soberba, ela impede que eu e você tenhamos acesso ao favor de Deus, a sabedoria necessária para que a gente possa construir. O escritor de Provérbios diz: a sabedoria constrói. Se você tem sabedoria, você constrói o seu casamento, constrói a sua empresa, constrói o seu ministério. Se te falta sabedoria, obviamente você vai ter dificuldade com isso. Olha esse contraste que nós estamos falando aqui. Provérbios 29:23. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Nós já lemos um outro texto aqui de Provérbios que fala sobre a honra que vem sobre o humilde. E olha esse aqui, o orgulho vai nos abater.
Então, irmãos, nós não podemos ser sábios pelos nossos próprios olhos. Nós precisamos ter humildade o suficiente para buscar ajuda, para procurar instrução, para termos auxílio de pessoas sábias, pessoas que já passaram por aquilo. Vocês estão aqui, gente? Então, em qual área da sua vida você precisa deixar de ser sábio aos seus próprios olhos e buscar instrução, buscar ajuda? Talvez você precise de uma ajuda espiritual, procurando um pastor, um líder. Talvez você lá no seu negócio precisa da ajuda de alguém, de business. Talvez é uma situação financeira que você está passando, você vai precisar de uma instrução nessa área. Talvez você precise fazer um curso, ler um livro, buscar informação, buscar sabedoria. E principalmente, meus amados, óbvio, buscar a sabedoria no Senhor, nas Escrituras, orando a Deus, pedindo discernimento ao Senhor. A Bíblia diz: aquele que pede sabedoria, ele recebe. Agora, a questão é como Deus nos dará sabedoria. Ele nos dá sabedoria através de diversas formas: leitura da palavra, através de um líder teu que te aconselha, de alguém que te aconselha em relação, deu exemplo aqui de negócio, enfim, através de uma orientação profética. Deus nos dá sabedoria através de problemas que nós enfrentamos, os vencendo. Mas fato é, nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Quantas coisas você já fez na sua vida que você falou: cara, eu me lasquei, porque eu achei que ia dar certo, mas na verdade não ia dar mesmo. Você olhou para você mesmo depois do tempo e falou: dá 0 para ele. Alguns não sabem o que significa isso, mas tudo bem. Então não seja sábio, meu irmão, aos seus próprios olhos. Deixa de orgulho, busque ajuda, busque auxílio. Amém, amados? Segunda dica que esse texto nos traz é: tema o Senhor. Tema o Senhor. Gente, por mais que eu e você possamos buscar sabedoria em diversos lugares aos quais nós vamos achar, e quando eu falo de diversos lugares, eu estou falando de situações específicas, tá? Às vezes precisa de um conselho para o negócio, você vai buscar ali alguém que manja disso, enfim, você vai buscar em áreas. Existe uma sabedoria que está acima de todas as outras. Existe algo que fundamenta toda a sabedoria. Existe algo que jamais pode ser removido, que é o temor do Senhor. Essa é a principal, ou melhor, esse é o fundamento da verdadeira sabedoria. Qualquer pessoa que descumpre esse mandamento, arranca esse fundamento de sua vida, está indo diretamente contra a verdadeira sabedoria. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele continua dizendo, ele diz: revelam prudência a todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Então ele está dizendo, o temor, ele é o princípio. No original hebraico aqui, princípio, ele fala sobre primeiro, fala sobre começo, fala sobre o principal. Então o Senhor está dizendo assim, ó, o temor a Ele é o começo da sabedoria. Se você não teme a Deus, se as suas escolhas, aquilo que você chama de sabedoria, não vem ou não tem como fundamento principal o temor a Deus, quebra o temor a Deus, quebra os princípios da palavra, não é a verdadeira sabedoria. Então temer a Deus, gente, é o passo número 1 quando falamos sobre sabedoria. Esses dias eu vi um vídeo, e obviamente quero deixar claro aqui que eu não estou falando que a situação que aconteceu é uma situação por causa de algo espiritual, mas eu quero só usar isso para trazer uma reflexão. Eu vi um vídeo, infelizmente, eu vi uma tragédia, graças a Deus acho que essa pessoa se recuperou e tudo mais, mas eu vi um vídeo de um rapaz novo, ele estava assim no vídeo: rapaz pula de bungee jump para celebrar o divórcio. Não sei quantos viram esse vídeo. Ele se divorciou e falou: vou celebrar que eu separei.
e pulou de bungee jump. Irmão, pulou de bungee jump. Estava uns 20 metros faltando para chegar, assim, estourou a corda. Fraturou o pescoço e, assim, eu acho que ele se recuperou, até porque eu não vi nenhuma notícia ali após tudo isso. Então, graças a Deus. Mas eu comecei a refletir sobre isso. E eu comecei a pensar, eu falei, cara, a gente não pode brincar com Deus. Porque o matrimônio, ele é algo sagrado. Então, peraí, eu me separei e eu vou celebrar que eu me separei. Então, nós vivemos, gente, em uma sociedade já dita pelo apóstolo Paulo a Timóteo. As pessoas, elas são inimigas do bem, elas não seguem mais a Deus, elas seguem apenas os seus prazeres, e isso incorre contra o fundamento da sabedoria. Vocês estão aqui, gente, ou não? Então, temor a Deus é o princípio, é o começo de tudo. Pedro, em seu discurso lá em Atos 4, ele fala que Jesus é a pedra angular, ele é o fundamento de todas as coisas. O que é a pedra angular? A pedra angular era uma pedra selecionada, enfim, escolhida, e para que ela fosse colocada como fundamento de toda uma construção. Então, se você removesse aquela pedra, toda a construção, ela cairia. Então o Senhor, Ele precisa ser o fundamento da nossa vida. Tudo que vai ser construído, as nossas finanças, o nosso negócio, o nosso casamento, o nosso namoro, a criação dos nossos filhos, enfim, a maneira que nós vemos o mundo, a nossa cosmovisão, ela precisa estar de acordo com a palavra. Então Jesus, ele precisa ser o ponto de partida das nossas vidas. Tudo aquilo que fere a palavra de Deus e é chamado de sabedoria, na verdade não é a verdadeira sabedoria. Então, é tipo aquele crente que fala assim, pastor, eu fui trocar ideia com um amigo meu, que ele é o recordista de venda lá no trabalho, o cara vende demais, e o cara chegou e falou assim para mim, pastor, falou que eu não vendia, porque na verdade eu precisava de uma técnica diferente. Mas que técnica é essa, irmão? Ah, pastor, é mentir. A técnica, né? Qual que é a técnica? A técnica é mentir. Irmão, você sabe o que a Bíblia fala sobre mentira? Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. Então ele está dizendo, ó, tu que é crente, não minta, isso é pecado, isso fere a Deus. Você é uma nova criatura, você precisa se revestir com essas novas práticas e deixar de lado aquilo que é do seu passado. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão, nem tudo que dá certo é certo. Deixa eu repetir, nem tudo que dá certo é certo. Ah, pastor, mas se eu não mentir, eu não vou vender. Duas perguntas eu te faço. Primeira delas, você depende de quem? De Deus ou da sua sabedoria fake? Segunda coisa, o que você está construindo é algo que vai suportar os ventos fortes ou não? Então, lembre-se que esse capítulo de Provérbios, ele é um capítulo de alguém mais velho, mais sábio, experimentado, falando aos mais jovens, falando como que aos mais moços e dizendo, ei, tema a Deus. É como alguém que já viu muita água passar debaixo da ponte, irmão, e sabe onde as escolhas nos levarão, porque a Bíblia, ela é clara, de Deus não se zomba, o que nós plantarmos, nós colheremos. O que eu estou tentando te dizer? A Bíblia diz que Deus, ele é justo, e o tipo da semente plantada apontará para o fruto que você vai receber. Então, logo, nós precisamos fazer uma boa semeadura. Agora, eu e você, meus amados, nós precisamos preferir. Agora eu vou te levar a uma reflexão aqui, tá? Ainda que você não venda, agradar a Deus acima de tudo.
Porque senão, meus amados, nós vamos viver um evangelho do me dá, um evangelho Deus me abençoa e o resto não importa. Um evangelho que é como uma chave que abre a porta que eu preciso, como algo da sorte, enfim, e não é isso. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 6, 19 e 20, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros do céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Obviamente, Jesus ele não está condenando as riquezas, ou você prosperar. O que ele está dizendo aqui existem coisas que vão além das suas finanças, além daquilo que é terreno. Aponte os seus olhos, coloque os seus olhos naquilo que é eterno. E quando nós obedecemos a Deus, adoramos a Deus, seguimos os padrões bíblicos, nós então ajuntamos tesouros no céu. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa, tudo isso aqui vai ficar, e na verdade o nosso galardão no céu, a nossa recompensa, ela tem a ver com as escolhas que nós fizemos aqui. Agora, basta nós sermos inteligentes e fizermos uma conta. Quantos anos nós vamos viver aqui? 70, 80, 100? Alguns mais crentes dirão 120, né? Enfim, agora, o que é a eternidade comparada a 100 anos nessa terra? Logo, por isso que Paulo diz, as leves e momentâneas tribulações que eu passo aqui, produzirão para mim um eterno peso de glória, que vale muito mais a pena do que aquilo que eu posso ter aqui. Lucas 12:15, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de um homem, ou a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então o que vale mais a pena? Você ferir a Deus e ter coisas, ou você obedecer a Deus e não tê-las? Agora, entenda, eu não estou dizendo que por obedecer a Deus você não terá coisas, não é isso, muito pelo contrário, bem-aventurado é aquele que obedece a Deus. Por quê? Porque você terá o favor do dono do ouro e da prata, ele vai estar jogando do seu lado, você vai estar plantando. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer aqui, gente? Sim ou não? Mateus 4, 3 e 4, então o tentador aproximando-se disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então Jesus está dizendo, por mais que eu tivesse uma necessidade física, porque aqui Jesus, ele estava em jejum, ok, ele estava 40 dias em jejum, e ele estava com fome, então Satanás chega e fala, ei Jesus, faça isso que eu vou te dar pão, eu vou te dar um sustento. Então Jesus, quando ele responde isso, que o homem não vai viver só de pão ou do sustento físico, mas de toda a palavra que procede de Deus, ele está dizendo, existe algo que está acima de todo o meu sustento físico, existe algo que me nutre espiritualmente, e isso demanda, ou isso advém da minha obediência a Deus. Então o que eu estou tentando te dizer, gente? Toda sabedoria terrena, para mim e para você, ela precisa estar atrelada à sabedoria celestial. Não há sabedoria longe do temor a Deus, não existe sabedoria que possa ferir a palavra de Deus, porque se feri-la, não é verdadeira sabedoria, é uma sabedoria falsa. Vocês estão aqui ou não? Terceira coisa, vamos lá, essa é muito prática, mas muito bacana. Afasta-te do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afasta-te do mal, ou aparta-te, apartai-vos do mal, outras versões dizem. Essa palavra no original, afasta-te, aparta-te, enfim, ela fala sobre algumas coisas. Então, por exemplo, ela fala sobre desviar-se do rumo. É alguém que está indo para um lugar e ela desvia, ela sai daquele caminho. Fala sobre partir, tipo, vazar, sai fora. Fala sobre afastar-se
da rota, fala sobre causar afastamento, intencionalmente se afastar. Então o que esse texto está dizendo é, de maneira intencional, de maneira deliberada, escolha se afastar de tudo aquilo que é mal. Então escute com atenção. O que o Senhor está dizendo é, quando você observar algo que é mal, se afaste, saia desse caminho. Eu lembro de um colega meu, jogava bola comigo muitos anos atrás. Ele me contou um fato. Ele estava com uma galera do bairro, galera barra pesada que ele conhecia e tal, enfim, às vezes estava com os caras lá, estava na rua, e apareceu um brother dele lá com uma moto. A moto do cara aqui. Ele foi dar um rolê na moto, polícia parou a moto. Quem foi preso? O dono da moto ou esse cara aí? Esse cara. Por quê? Porque ele estava na moto. Esse é um típico exemplo de alguém que não se afastou do mal. O cara se envolveu além do que deveria com pessoas que ele sabia que não deveria se envolver. Ai, pastor, mas eu não preciso ser luz. Meu irmão, uma coisa é ser luz, outra coisa é se envolver com o mal, é totalmente diferente. Quando, por exemplo, a Bíblia fala sobre pecados sexuais, ela fala para você fugir. Porque tem gente que quer vencer os pecados sexuais e quer lutar contra eles, contra esse tipo de pecado. Você não luta, você foge, irmão. Olha o que Paulo falou para os coríntios, aos irmãos de Corinto: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. O que ele está tentando dizer? Você está lá namorando, você sabe, pastor, tem que me guardar para o casamento. O que você tem que fazer? Irmão, está vendo que o negócio não está dando muito certo? Foge, não dá para você dar mole. Foge. Então, muitas vezes a orientação bíblica para coisas é: fuja, se afaste, não caminhe junto. Qual foi o comportamento, gente, de José, quando a esposa de Potifar tentou agarrá-lo? Dá uma olhada lá, ó, Gênesis 39. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Olha lá. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: vem para a cama comigo, homem. Olha lá. Eu acrescentei o homem, tá? Ele, porém, deixando as roupas na mão dela, saiu fugindo para fora. Olha lá. Ele fugiu. Você acha que ele falou: não, peraí, vamos trocar ideia. Peraí, você está tirando a roupa? Mas, pô, segura aí, dá um tempinho. Ele saiu fora. Então, gente, o que eu quero que você entenda? Nós precisamos aprender a nos afastar de toda espécie de mal. Agora, lógico que afastar-se de toda espécie de mal não quer dizer que você tem que viver numa caverna, irmão. Se isolar, não, vamos morar, pastor, lá, vou comprar um terreno lá no meio do mato, nem internet pega, pastor, não tem nada. Vou plantar os negocinhos, vou criar uns porquinhos, umas galinhas, uma vaquinha para tomar um leitinho de manhã, para não correr o risco de pecar, irmão. Não é isso, então você virar monge, irmão. Só que, como eu disse e repito, nós precisamos aprender a diferença entre ser luz e se envolver com o mal. Por exemplo, quando era bancário, eu caminhava com a galera, eu agia como um crente, eu era luz ali. Agora, existia momentos que eu me afastava. Por exemplo, de tempos em tempos nós participávamos de treinamento e às vezes nós precisávamos viajar. E eu lembro uma vez que uma das viagens, se eu não me engano, foi São Paulo, e a gente passava o dia em treinamento e à noite os caras faziam o quê? Os caras iam pro rolê, os caras iam pra balada, ia pro barzinho, e você via cara casado, traindo a mulher. Uma vez, uma das rotas um dos momentos que a gente estava voltando, nós estávamos no aeroporto, e só a galera do banco, assim, esperando para pegar o voo, e a galera falando assim, um papo assim, que eu falei: misericórdia, só não saio daqui, porque se eu sair,
Como que eu vou embora? Então, eu fiquei ali. Mas você, irmão, você tem o Espírito Santo, você sabe, você tem a palavra, você sabe qual é o momento de se afastar, você sabe quando você tem que, enfim, o que é ser luz e o que é deixar-se contaminar ou estar em um ambiente que vai te fazer mal. Não, pastor, mas eu vou ser luz, não, eu vou para balada, vou para balada, pastor. Vou lá, vou estar no rolê, tuxi, ou pagodinho. Não sei se vocês sabem, mas o Endre é do pandeiro, gente. Converteu? Só o padeiro gosta. Padeiro não, pandeiro, né? Padeiro. Hã? Pagode, né? Uma vez, e eu era pagodeiro, hein, gente? Misericórdia. Ó, você tem noção, quando a pastora me conheceu no colégio, ela pegou minha mochila, quando ela abre minha mochila, ela tira um CD, sabe de quem é o CD? Dos Travessos. Nossa, eu curtia. Os Travessos, oh meu Deus do céu, misericórdia. Nem sabe, o Richard nem sabe o que é o Travesso, nem queira saber, nem. Mas o que eu estou tentando te dizer, meu amado, minha amada, você precisa saber a diferença de ser luz e quando você tem que se afastar. Mateus 5, a Bíblia diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então ele está dizendo, nós somos luz, e como luz nós temos que iluminar. Para iluminarmos nós temos que ser colocados em lugares onde as pessoas nos vejam. Por isso que a Bíblia diz, que as pessoas possam ver as suas obras e glorificar o Senhor. Agora, existem momentos que você não tem que aparecer, existem momentos que nós precisamos nos retirar, e o salmista fala sobre isso, trazendo o equilíbrio. E aqui eu quero falar com vocês antes de a gente fechar. Salmos 1, olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meus amados, esse texto ele traz de uma maneira muito clara e muito prática como nós devemos nos comportar, e ele fala sobre não andarmos nos conselhos dos ímpios, não nos determos em seus caminhos e não nos assentarmos em suas rodas. Então, gente, vamos lá, nós nos afastamos do mal, não agindo segundo o conselho daqueles que não creem em Deus ou deturpam a sua palavra. Então, você não vai andar no conselho. Se você está passando por uma situação difícil no casamento, talvez está pensando em se divorciar, e fala, preciso de ajuda. Você não vai buscar o conselho daquela sua amiga que já separou 9 vezes. Ela está quase separando o 10º. Você vai procurar o conselho daquela que vai te trazer a verdadeira sabedoria à luz da palavra de Deus. Então o texto está dizendo, tem horas que você vai iluminar. Agora, existem momentos que nós vamos precisar nos afastar. Você não vai poder tomar para si esse conselho que fere a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer as escrituras, gente, para que nós não venhamos dar bola fora e ferir a palavra, ferir o Senhor, desagradar a Deus. Esses dias eu vi um... Posso falar uma coisa aqui para vocês? Sim ou não? Esses dias eu vi um cara falando assim, cara bambambam na internet, assim, não é pastor, nada, mas crente. Um dia eu cheguei e perguntei para Deus, estava passando uma situação aqui, eu falei, Deus, eu não vou dar meu dízimo por um tempo, tudo bem? Aí Deus falou assim para ele, não, tudo bem. E aí passou, ele ficou um tempo, beleza. Antes de você me julgar e achar que eu estou falando como um pastor, porque o pastor quer dinheiro para a igreja, irmão, não é nada disso. O que a Bíblia diz, a palavra, os dízimos são do Senhor. Em Malaquias 3 a Bíblia diz assim, faça uma aliança comigo, vou abrir as janelas dos céus, vou derramar bênçãos sem medidas sobre vocês. É a promessa de Deus. E o contraste daquilo, o Senhor está dizendo, vocês estão me roubando,
porque ele está explicando para aquele povo, ele está dizendo, se vocês fossem fiéis a mim, eu abriria as janelas dos céus, mas vocês estão me roubando, e ainda me perguntam, te roubam em quê? E aí ele diz, nos dízimos, nas ofertas. É claro nas escrituras, os dízimos são do Senhor. Jesus, ele reafirmou que o dízimo é para esse tempo, também. Agora, como que o cara pega e fala assim, Jesus, tudo bem, é a mesma coisa que o cara fala assim, Jesus, eu tive uma discussão com a minha mulher, o senhor me libera de separar com ela aqui? Posso separar da minha mulher? Ah, pode. Ah, Jesus, seguinte, estou meio estressado, o senhor deixa eu fumar um bagulho ali? Igual, gente, eu falo, mas isso já aconteceu comigo essas coisas, não do bagulho, né? Nunca fumei um bagulho, glória a Deus. Mas eu lembro, anos atrás, eu gosto muito de filme, dessas coisas, e tinha uns DVD pirata em casa, e um dia eu tenho que falar sobre isso, porque pirataria é crime, é pecado, irmão. Já fica a hashtag aqui, a dica. Mas eu tinha, irmão, só faltava, eu tinha boné falso, tênis falso, irmão, só faltava perna de pau, tapa-olho e o gancho na mão. Só isso faltava para ser um pirata. E eu no começo da minha conversão, eu orava e falava assim, Senhor, se eu puder assistir esse filme pirata, Jesus, traga paz ao meu coração, sem vergonha. Eu falo, verdade, a gente fazia isso, misericórdia. Mas você fala, pastor, que ridículo. Só que tem muita gente que faz isso em outras coisas. E se eu sentir, irmão, tem coisa que está na palavra, o que está na palavra é a palavra. Você acha que Jesus, ele vai te dar uma resposta diferente daquela que está na Bíblia? Então, se está diferente do que está na Bíblia, é porque não foi Jesus que falou com você. Deixa eu tomar uma água para você pensar. Está vivo aí ou não? Então, meus irmãos, quando que você não tem que iluminar, mas tem que se afastar? Quando nós falamos de conselhos que ferem a palavra. O texto também fala sobre nós nos afastamos do mal, não nos detendo no caminho dos pecadores. O que ele está dizendo quando afirma não se detenha no caminho dos pecadores? Deter fala sobre estar de pé, fala sobre permanecer, fala sobre resistir, sobre ficar ali. Então, meus amados, se você tem vivido fora daquilo que é a sabedoria bíblica, se arrepende e não permaneça ali no mesmo caminho dos pecadores. Se necessário for, se afaste dessas pessoas. Não estou dizendo que você tem que bloquear, não tem que mais falar na vida, não estou dizendo isso. Mas talvez você vai ter que, beleza, daí, bom, viu no lugar, viu no mercado, você para, troca ideia, mas você não vai mais ter que caminhar com esses caras. Vocês estão comigo ou não? Isso tem tudo a ver com o último ponto daquilo que o salmista diz. Não se assente na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são zombadores. E quantas pessoas hoje, gente, e não pessoas, mas coisas, que zombam da família tradicional, dos padrões morais, da nossa fé e de tantos outros princípios da palavra. Talvez você não esteja se assentando com pessoas, mas talvez você tenha emprestado os seus ouvidos e os seus olhos para absorver coisas que estão te levando a crer de maneira diferente. Aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, aquilo que você lê. Então ele está dizendo, não se assente na roda dos escarnecedores. Assentar-se, no original fala sobre habitar, sobre morar. Então não faça uma casa entre os zombadores, senão você se tornará um. Porque a casa, gente, não fala necessariamente de algo físico, fala de questões da alma. Então, como eu disse, fuja de tudo aquilo que aparenta ser mal, que vai te levar para o mau caminho. É a sabedoria bíblica. Provérbios é um livro de sabedoria, e os primeiros capítulos ali, nós vemos um banquete atrás do outro. E o salmista, ele continua dizendo, eu estou terminando, pelo contrário, põe lá para mim, Salmos 1, verso 3, verso 2, pelo contrário,
O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele está dizendo assim, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Então está dando aquelas dicas, e ele está dizendo, pelo contrário, na verdade, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Que é meditar, gente, é trazer a memória, é deixar aquilo ganhar espaço dentro de você, pensar na palavra de Deus, deixar a palavra de Deus guiar a sua vida. E ele traz o resultado disso, verso 3, ele é ou será como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Aí ele traz o contraste aqui, os ímpios, aqueles que não servem a Deus, não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Verso 5, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus amados, o que ele está dizendo? Pelo contrário, medite na palavra, leia a palavra, pense na palavra, traga à sua memória aquilo que é bom, se envolva em coisas de Deus, ore, fale com Deus, enfim, para quê? Para que nós sejamos mudados de dentro para fora. É só assim que nós cumpriremos Salmo 111:10, os salmos que eu li há pouco, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. Então, meus amados, o que eu quero deixar aqui? Moral da história: não seja sábio aos seus próprios olhos. Nós precisamos constantemente fazer uma autoanálise das nossas escolhas, sejam elas familiares, espirituais, enfim, nós precisamos fazer autoanálise constantemente, e pensar e falar: cara, peraí, o que eu estou fazendo me parece certo, mas será que está certo? Será que não me parece certo porque eu está deturpada aqui a minha visão? Termino com a história, faltava 6 meses para mim casar, eu tinha acabado de receber, tinha pingado a primeira parcela do 13º na minha conta, e tinha um dinheiro guardado, e eu lembro que eu cheguei no shopping, irmão, e eu vi, na época, uma vitrine, uma televisão, e um Xbox 360, FIFA, acho que era o FIFA 2, FIFA alguma coisa, rodando lá. Eu olhei para aquele videogame, o videogame olhou para mim, ele falou: me leva para casa, baby. Eu falei: mas meu Deus, nada a ver. Eu falei: mas eu estou para casar, o que eu vou fazer? E ele olhou: mas não, mas tu parcela. Vocês acham que eu comprei ou não comprei? Comprei, irmão. Ô pastor, eu estava de sabedoria. Eu estou contando a minha história, você não fazer igual, irmão. Não era pastor ainda. Eu falei: mas meu Deus do céu, cara, não faça isso. Como que o pastor terminou jogando a gente para cima, contando que ele passou a tentação e venceu? Não, eu caí, irmão. Então, não seja sábio aos próprios olhos. Eu achei que eu estava sendo sábio. Por que eu estou contando essa história? Porque tem coisas que parecem ser boas, e elas não são. Decisões que parecem que são acertadas, mas você às vezes precisava pedir um conselho, você não pediu. Você precisava orar, você precisava submeter aquilo a alguém, você não submeteu. Você não buscou a Deus, você se esqueceu do que a palavra diz, e você pensou: depois eu conserto. Irmão, isso é falta de temor, vai dar ruim. Então não seja sábio aos seus próprios olhos. Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus.